As minhas caras, tudo bem? Para quem não me conhece, eu sou Fonseca, professor de História Geral e História do Brasil do curso Anglo Leonardo da Vinci. E hoje eu estou aqui para trabalhar um pouco com vocês o ciclo do ouro, mineração, ok? Primeiro, localizar temporalmente. Quando a gente está falando desse ciclo do ouro, a gente está falando do século XVIII, tá? Lembrando que, assim, para quem foi meu aluno sabe que eu não gosto muito da palavra ciclo, porque dá a ideia de que é algo que começa e acaba necessariamente. A gente tem produção de ouro até hoje no Brasil, mas é a ideia do auge desse período do ouro. Então, o momento onde o ouro, de fato, se tornou um produto, uma pauta de exportação muito relevante no Brasil colonial. Beleza? Foi aqui. Vamos lá, os antecedentes. Algumas retomadas das aulas anteriores, que provavelmente vocês já devem ter visto, tá? Vocês não viram, é bom dar voltar um pouquinho. Primeiro, o bandeirantismo, tudo bem? Então, a atuação dos bandeirantes. Os bandeirantes, aquele grupo de pessoas aqui da região de São Paulo, lembra, uma capitania extremamente pobre, eles começam a se dedicar a outras atividades, tentando buscar algum tipo de riqueza, dedicar às mais diversas atividades. Gosto de brincar com o pessoal que o bandeirante ele seria o miliciano do século XVII. Aquele cara que junta um grupo de pessoas armadas e vai para o interior fazer atividades pouco, vamos lá, assim, prestigiosas e muitas vezes criminosas. Por exemplo, eles vão em busca de metais preciosos, ou até mesmo esmeraldas. Eles se dedicavam à atividade de sequestrar indígenas, isso mesmo, eles invadiam a aldeia, sequestravam indígenas para vender como pessoas escravizadas nas fazendas, especialmente do Sudeste. Eles eram contratados, muitas vezes, de fato, como mercenários, como grupos armados. Então, para destruir quilombos, então locais de pessoas escravizadas fugidas, e aldeias indígenas, beleza? Vocês devem ter visto nas últimas aulas que o auge desse bandeirantismo foi aqui, na União Ibérica, beleza? No momento que Portugal e Espanha se juntaram, as duas coroas estavam juntas, e a separação do Brasil, ou melhor, da América, a América Espanhola e a América Portuguesa, deixou de fazer sentido. Então, muitos desses bandeirantes aproveitam para cruzar o Tratado de Tordesilhas, e além disso, no comecinho aqui do século XVII, eu tenho as invasões holandesas, que vai desestruturar bastante a economia açucareira, começa a faltar pessoas escravizadas, e aí esses bandeirantes começam a adotar esse tipo de atividade. Além disso, com a desestruturação do próprio governo português aqui no Brasil, as fugas se tornam mais constantes. E aqui vai ser o auge da atividade dos bandeirantes. Beleza? Aqui o mapa das bandeiras, ou de algumas bandeiras, para vocês terem uma noção, tá bom? Lembrando que o Tratado de Tordesilhas, ele é algo mais ou menos aqui no meio. Beleza? Um pouco mais para lá, um pouco mais para cá, mas é mais ou menos aqui no meio. Ok? Então vamos lá. Como que esse ouro é descoberto? Esse ouro é descoberto em 1693, em uma bandeira, tá? O ouro, de fato, nas Minas Gerais. Tinha se descoberto ouro no Brasil, mas eram muito poucas quantidades, quase irrisórias. Ouro mesmo em grande quantidade na região das Minas Gerais, tá? Ouro de mina, tá? Aquele ouro que a gente conhece, de escavação, e um ouro de aluvião. O que é um ouro de aluvião? É ouro em pó. Então, imagina quando essa galera chega nas Minas Gerais, ele encontra ouro no leito dos rios, tá? Esses veios de rios batiam ao longo de milhares, milênios de anos, enfim, batiam nessas jazidas de ouro e foram espalhando ouro em pó no leito dos rios. Maravilha? Então, tentem imaginar essa notícia, tá? Os bandeirantes paulistas chegam nas Minas Gerais, encontram ouro em pó, em grande quantidade nesse primeiro momento. Imagina só quando essa notícia começa a se espalhar para outras regiões do Brasil e para Portugal. Imagina você, uma pessoa pobre, sei lá, na Bahia, uma pessoa pobre em Portugal. Você descobre a notícia de que começa a ter ouro em pó em grande quantidade. O que você vai fazer? Voar para aquela região, beleza? Inicialmente, os paulistas vão se considerar donos daquela região. Eles encaravam a capitania das Minas Gerais, ou aquela parte das Minas Gerais, São Paulo,
Eles começam a entrar na região e começam a ter vários atritos logo de cara. Um deles, por exemplo, é a falta de alimento. Se eu sei da notícia que tem oripó em leito de rio, eu vou estar pensando o quê? Em procurar comida, em plantar, sei lá, arroz, batata, ou, de fato, buscar ouro. Então, muita gente ia buscar ouro, gente em grande quantidade, eu tinha um fluxo constante de pessoas para a região, e as pessoas estavam mais preocupadas em extrair o ouro do que buscar produzir, ainda mais nesse primeiro momento. Então, o preço dos alimentos era muito caro, tinha muito pouco alimento. Beleza? Além disso, tinha um problema muito sério do contrabando do ouro. Nesse primeiro momento, a presença da coroa portuguesa era muito pequena, era muito irrisória. Pela presença ser muito irrisória, os paulistas, ou esse grupo de pessoas, vai tentar tomar conta da região. Isso aí é nosso verdadeiro faroeste. Se você pensar no faroeste que é de filme americano, o Brasil, nesse período, é mais ou menos isso, quase uma terra sem lei. Beleza? Ao longo desses primeiros anos, começa a ter um fluxo muito grande de pessoas e começa a ter uma disputa entre os paulistas e os forasteiros, tá? A galera que veio de fora, das outras capitanias de Portugal, que os paulistas chamavam de emboabas. A emboaba é uma ave que tinha uma plumagem perto da, que seria o nosso joelho, né? Os biólogos que me perdoem, mas seria ali próximo da sobra que a gente tem do joelho. E essa era uma plumagem que saía para fora. Como os paulistas muito andavam descalço, eles olhavam para esses forasteiros que andavam de botas e chamavam ele de emboabas, quando ele era essa ave, tá bom? Então, em 1707, a gente vai ter uma guerra entre esses paulistas, que se achavam donos da região, e esses forasteiros. A coroa portuguesa manda tropas, fica do lado desses forasteiros e expulsa os paulistas da região, esses bandeirantes paulistas, e vai instituir, nesse momento, um início de uma ocupação mais sistemática. Tira essa parte das Minas Gerais da capitania de São Paulo, transforma numa capitania régia administrada por um representante do rei e começa a estruturar um poder metropolitano na região, que a gente vai ver agora. Bom? E só para vocês terem uma ideia do contrabando, esse aqui é o famoso Santo do Pau Oco, tá bom? Para sumir com ouro, eles faziam esse santo vazado aqui no meio, colocava dentro desse santo ouro em pó, pequenas pepitas, e tentava sumir com esse ouro. Era uma prática bastante comum e foi comum durante todo o século XVIII, tá bom? Aqui eu trouxe umas imagens, obviamente não são imagens das Minas Gerais, tá, gente? Tinham fotos naquela época. Mas essa aqui foi a nossa última grande corrida do ouro, tá? Na década de 1980, no Pará, a Serra Pelada, beleza? Pra vocês terem uma ideia da quantidade de gente nessa região. Eu não sei se vocês repararam, o nome é Serra Pelada, mas a gente não tem a serra mais, tá? Só para vocês terem uma ideia de como foi feita essa escavação. A quantidade de gente que foi para a região, uma quantidade muito grande de ouro, e muita gente com poucos recursos vai buscar fazer fortuna da maneira mais rápida que pode. Então vai nessa direção. Bom? Só para vocês terem uma noção. A quantidade de gente é impressionante. Tá? Agora, tentem imaginar como foi isso no século XVIII no Brasil. Eu tendo a pensar que as imagens eram relativamente parecidas com essa. Então, vamos lá. Como foi delimitada essa organização político-administrativa? Primeiro é criado um órgão de administração local, a chamada Intendência das Minas, que vai ser o principal órgão de administração portuguesa, tá? Ele está submetido diretamente ao rei de Portugal, à coroa portuguesa, ok? E é ele que fazia a administração, a cobrança de impostos, a distribuição dos lotes das minas, enfim, era o principal órgão dessa administração, ok? E vai ser criado, no começo do século XVIII, as casas de fundição. O que seriam as casas de fundição? Ficava proibida a circulação de ouro em pó ou em pepitas, em pequenas pedras, e passava a ser uma distribuição desse ouro em lingotes. Como assim? Eu levava o ouro que eu extraí para essas casas de fundição, esse ouro era derretido e formado nesses lingotes. Esses lingotes eram marcados com o selo da coroa, e aí eles poderiam circular pela região das minas. Contudo, 20%
desse ouro era separado para a coroa. Então, a ideia do quinto, tá? Vocês já devem ter ouvido falar o famoso quinto dos infernos, tá bom? A extração do ouro, como era feita? Então, vamos lá. Primeiro, a pessoa que descobrisse uma jazida de ouro, ela ganhava um lote dessa mina. As minas eram sempre divididas em vários lotes. O cara que descobrisse ganhava um lote, que na época era chamada de data, beleza? No geral, a divisão era feita privilegiando a quantidade de pessoas escravizadas que o dado minerador tinha. Quanto mais gente ele tinha à disposição dele, quanto mais escravos ele recebia uma maior quantidade de datas, beleza? E como eu falei para vocês, a intendência das minas tinha essa obrigação dessa distribuição. Aqui, só para vocês terem uma noção, eu tenho um lingote que eu falei para vocês. É pequenininho, algo não muito distante disso aqui, tá bom? E aqui a produção do ouro no Brasil ao longo dos anos e por regiões. Normalmente a gente pensa só nas Minas Gerais, mas eu vou ter em Goiás e Mato Grosso também. Tá? E aqui essa tabela dá uma dimensão da quantidade de ouro que era produzido no Brasil por quilo. Tá bom? É uma quantidade muito grande que foi extraída. E aqui a organização dessa sociedade mineradora. Diferente da sociedade açucareira, que era bastante estratificada, que eu tinha grupos muito claros, eu tinha os senhores de engenho, abaixo tinha uma camada intermediária, no geral de agregados, alguns brancos funcionários da coroa, mas nada muito disso, uma camada muito grande de escravos. A sociedade mineradora tem uma diversificação social muito grande. Eu tenho uma elite, claro, de mineradores, fazendeiros, comerciantes, altos funcionários da coroa, eu vou ter uma grande camada média, formada basicamente por quê? Pequenos vendedores, artesãos, tropeiros, que eram comerciantes, agricultores, pescadores, ou seja, a pessoa que pegava uma bateia e chegava no leito do rio para tentar pegar uma pequena quantidade de ouro, tá? Alguns religiosos que não ocupavam altos cargos, e eu tinha brancos livres e pobres, e também alguns negros libertos, a alforria nessa sociedade mineradora. Muito também por conta do incentivo. Muitos escravizados iam em horários vagos buscar minas de ouro. No geral, era dada liberdade pelo senhor ao escravizado que descobrisse uma mina de ouro. Era comum essas escravizados receberem pequenas recompensas de ouro e alguns juntavam para comprar alforria. Então, a alforria também como uma prática de dominação, mas também se torna comum, ou seja, aquele escravo que trabalhasse mais, que buscasse ouro para o patrão, para o dono. Então, consequentemente, ele vai ganhando quantidades de ouro e consegue a liberdade. Tá bom? É uma forma de dominação, mas também aumenta muito essa camada intermediária, tá bom? E, obviamente, uma camada de escravizados muito grande. Ainda beirava os 40, 50% da população em alguns casos, tá bom? Transformações que aconteceram a partir dessa economia. Primeiro, a gente tem uma dinamização da economia colonial. Como assim? A partir do momento que eu tenho a extração do ouro, uma parte, claro, era tributo para a coroa portuguesa e direto para Portugal, uma grande parte ficava circulando aqui no território brasileiro. Lembra que o quinto é 20%, havia alguns outros impostos, claro, mas enfim, mais ou menos 60, 50, 40% do ouro que era produzido aqui, ele circulava internamente. Então, esses mineradores compravam produtos de outras capitanias, compravam produtos importados vindos de Portugal, ou muitas vezes da Inglaterra ia para Portugal e de Portugal vinha para cá. Então, houve uma dinamização da economia, sem contar a dinamização das rotas comerciais internas. Eu passo a ter grupos de tropeiros. O que eram tropeiros? Uma tropa é um conjunto de mulas, beleza? As rotas comerciais eram feitas em lombo de mula. Obviamente não tinha caminhão na época, estradas asfaltadas, então eram feitos nessas mulas. E é muito comum formar essas grandes grupos de tropeiros, pessoas que vinham com várias mulas, dezenas delas, trazendo alimentos de outras regiões, produtos de outras regiões, e em direção ao interior, especialmente as Minas Gerais. Então, isso vai dinamizar a estrutura interna do Brasil. Outro ponto, tem um deslocamento do eixo econômico. A base da economia no Brasil deixa de ser o Nordeste para ser o Sudeste. Vamos lá. O Nordeste ainda representava mais ou menos 70% da arrecadação de impostos da coroa portuguesa.
o Sudeste, a região mineradora, é cerca de 30%. Contudo, a circulação de riquezas na região Sudeste é muito maior do que na região Nordeste. Boa parte da economia do Nordeste, essa economia açucareira, é para exportação, enquanto uma boa parte da economia mineradora ficava aqui. Além disso, na segunda metade do século XVIII, tem a transferência da capital de Salvador para o Rio de Janeiro. Além disso, tem um crescimento da urbanização no Brasil. Começam a surgir outras cidades e as cidades que existiam começam a crescer. Tá? Aqui só para vocês terem uma noção da dimensão que foi essa região mineradora, o ouro pegava aqui das Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso, tá vendo? Então teve uma interiorização muito importante. A gente tem várias rotas que iam para essa região, beleza? E aqui o barroco, o estilo de arte, de literatura, enfim, que foi criado, na verdade é europeu, mas é adaptado à realidade brasileira. E vai ser muito, muito típico o barroco mineiro, beleza? Vocês veem bastante em literatura. As igrejas com duas torres, beleza? Aqui o interior de uma igreja, só para vocês terem uma noção. O ouro, como vocês podem ver, é um elemento muito marcante. E um painel de uma dessas igrejas. Beleza, gente? Espero que espero que de alguma forma tenha iluminado vocês, ajudado a traçar esse percurso, tá bom? E espero que vocês acompanhem as próximas aulas postadas. Obrigado e por hoje é só.